bem-vindos ao canal Diário de uma Mãe. Eu me chamo Adriana Nardelli e o vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os blocos econômicos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se gostar do vídeo, deixa aí o seu like e deixa aí um comentário para eu saber a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando. Antes de falar sobre a classificação dos blocos econômicos, sobre os principais blocos econômicos que a gente tem no mundo, eu preciso falar para vocês a definição de blocos econômicos. Eu preciso explicar para vocês o que é um bloco econômico. E aí eu separei uma definição bem simples para que vocês entendam. Então, blocos econômicos são associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si. Então, os países eles se reúnem para que eles mantenham uma relação econômica muito mais fortalecida, muito mais competitiva em relação a outros países. A tendência para a criação e difusão dos blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, ou seja, depois de 1989. Mas a sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, ou seja, no início da Guerra Fria. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Então, esses blocos econômicos eles existem hoje para facilitar o comércio entre os países membros. Então, eles acabam se fortalecendo quando eles estão reunidos em um bloco econômico. Os blocos econômicos, eles têm estágios. Nós temos 4 estágios. Então, vamos conhecer os estágios dos blocos econômicos, o processo que passa. Então, primeiro nós temos aqui a zona de preferência tarifária. Essa zona é o passo inicial de tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos, não só um, na verdade. Então, os países eles se reúnem e eles resolvem, eles escolhem determinados produtos para que diminuam a tarifa alfandegária ou acabe com a tarifa alfandegária, com o objetivo de tornar mais barato em relação aos produtos que vêm de países não participantes do bloco. Um exemplo é a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Depois, nós temos a zona de livre comércio. Consiste na eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros. Um exemplo é a USMCA. Temos também a CAN, que é a Comunidade Andina. O outro estágio é a União Aduaneira. Nessa fase, os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam seu comércio de bens com nações externas. Então, além de ter a questão internamente de regulamentar e dizer como é que vai ser internamente, eles também discutem como vai ser a relação países que não fazem parte do bloco. Então, trata-se de uma zona de livre comércio que também adotou uma tarifa comum, que é a TEC. Que visa taxar os produtos advindos de países não membros do bloco. O exemplo é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Depois, nós temos o Mercado Comum. É um bloco econômico que conta com um avançado nível de integração econômica, indo muito além de um acordo comercial, pois envolve a circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, tornando as fronteiras entre os membros quase que inexistentes em termos comerciais e de mobilidade populacional. Depois nós temos o último estágio, mais avançado, é a União Política e Monetária. Consiste em um mercado comum que ampliou ainda mais o seu nível. Então, além de ter a livre circulação de pessoas, a livre circulação de capital, a livre circulação de mercadoria, a livre circulação de trabalhadores, existe uma moeda única dentro do bloco. Adota-se uma moeda comum que substitui as moedas locais ou passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado um banco central do bloco,
que passa a adotar uma política econômica comum para todos os países integrantes. O exemplo é a União Europeia. Aqui nós temos os principais blocos econômicos, os blocos econômicos que a gente tem, que existem no mundo. Então a gente pode observar, que são vários. Então a gente tem o Mercosul, o Pacto Andina, o NAFTA, que não é mais NAFTA, é o NAFTA 2.2. Nós temos a APEC, nós temos a ALCA, que é um projeto que não vingou. Então a gente tem diversas associações comerciais, diversos blocos econômicos no mundo. Mas a aula de hoje a gente vai dar destaque a 3 blocos econômicos que eu considero importantíssimos na economia mundial. Então vamos lá, começando com a União Europeia. A União Europeia é o estágio mais avançado, é uma união política e econômica e monetária. Então, chegou ao estágio mais avançado. A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos blocos mais avançados, apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu. Esse parlamento ele vai ser formado por deputados de todos os países membros, e esses deputados eles foram eleitos pelos cidadãos. Então não simplesmente foram colocados lá, escolhido a dedo pelos superiores, não. É a população que vota e elege esses deputados do Parlamento Europeu. Atualmente são 27 países. Por que eu digo atualmente? Porque até 2019, final de 2019, na verdade iniciozinho de 2020, nós tínhamos 28 países, que aí a gente tinha o Reino Unido, mas através de um plebiscito no ano de 2016, a população resolveu sair do bloco econômico, sair da União Europeia. E essa saída do Reino Unido da União Europeia, ela é conhecida como Brexit. Demorou bastante, tanto que foi votada em 2016 sua saída, mas só no dia 31 de janeiro de 2020, ou seja, no início desse ano, foi que ele saiu de forma efetiva da União Europeia. Então hoje a União Europeia ela possui 27 países membros. Aqui nós temos um mapa atualizado desses países membros. Então você tem a Irlanda, a França, a Espanha, Portugal. Então nós temos 27 países pertencentes a essa União Europeia. No entanto, a União Europeia, nem todos esses países que participam da União Europeia, ele possuem a moeda, o euro, como moeda oficial. Às vezes por questão de porque tem muitos países que, se adotassem o euro, iria ter uma perda monetária muito grande, e aí foi preferível que eles permanecessem com suas moedas comuns. Mas existe uma circulação dentro, só não é uma moeda oficial, ok? Então você tem a moeda oficial de 8 países da União Europeia, são as moedas dos seus respectivos países. Então quais são esses países que não tem, apesar de estar na União Europeia, não fazem parte da zona do euro? Nós temos a Suécia e a Dinamarca. A Dinamarca é um caso peculiar, não é questão econômica. Nós temos a Polônia, nós temos a Tchequia, ou República Tcheca, nós temos a Hungria, a Croácia, a Romênia e a Bulgária. Então são 8 países que fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte da zona do euro. A organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia, que é a CEI, que ela surgiu pós Segunda Guerra Mundial com o objetivo de quê? Ela foi criada em 1957, ou seja, após Segunda Guerra Mundial, e foi formada no início apenas por 6 países, e aí era conhecido como a Europa dos 6, que aí nós temos a
a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Esses países eles se reuniram porque eles precisavam, essa comunidade econômica europeia, ela surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, num período da Guerra Fria, onde a Europa estava devastada por conta das duas grandes guerras, onde a Europa estava no meio de um conflito muito grande, muito maior que entrou no lugar da Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria, que foi o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí esses países, eles viram a necessidade de se reunir para se fortalecer, para poder reerguer-se economicamente. Então, foi uma forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias, com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Os europeus objetivaram criar vínculos para a integração econômica. Então, foi a partir da CEI que aí, posteriormente, vem e surge a União Europeia. Então, antes de chegar à União Europeia, a gente teve a Europa dos Seis, que eram esses 6 países que se reuniram para se fortalecer. O próximo bloco econômico que eu coloco aqui para vocês é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. O objetivo de promover a integração econômica entre os países membros, a fim de fortalecer e ampliar as trocas comerciais por meio da constituição de um mercado comum. Nós temos aqui a bandeira da Argentina, a bandeira do Brasil, a bandeira do Uruguai e a bandeira do Paraguai, representando os 4 países que estavam no Tratado de Assunção em 1991 e que assinaram esse acordo. Quais são os países participantes do Mercosul? Então, nós temos os países membros, que são os países pleno, que são os países que fundaram o Mercosul naquele acordo, naquele Tratado de Assunção em 1991. Então, a gente tem aqui o Brasil, nós temos a Argentina, nós temos o Paraguai e nós temos o Uruguai. Nós temos também aqui a presença da Venezuela. A Venezuela, ela fazia parte desses países membros, mas por conta de uma ruptura democrática que aconteceu dentro do país e por conta de alguns acordos que a Venezuela não estava cumprindo, esses países membros eles se reuniram e resolveram retirar a Venezuela desse acordo aqui do Mercosul. Países associados são os países que assinaram o Tratado de Livre Comércio com o Mercosul, a fim de estimular suas economias e trocas comerciais, mas eles não possuem todas as vantagens do bloco. Por exemplo, eles não possuem a TEC, eles não possuem uma taxa comum. Então, quais são esses países? Nós temos a Bolívia, nós temos o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, Guiana e Suriname. Além deles, nós temos os países observadores, que são países que eles apenas eles participam das reuniões do Mercosul, mas apenas observando. Eles não têm direito a voto, eles não têm direito a veto, a nada. Na verdade, eles são apenas observadores desse acordo para ver como é que está. Então, eles foram convidados para isso. Quais são os 2 países? Então, nós temos o México e a Nova Zelândia. O mercado comum ainda não alcançou sua meta original, que é formar o Mercosul, que é formar um mercado comum. Embora o termo Mercosul signifique Mercado Comum do Sul, ainda é apenas uma união aduaneira, ou seja, ainda é um acordo comercial. Está caminhando para se chegar ao mercado comum. É tanto que a gente tem uma circulação de pessoas. A gente não tem uma livre circulação assim de trabalhadores. Então, por exemplo, a pessoa assina a carteira, se você tem uma carteira de trabalho
brasileira e você pegar essa mesma carteira de trabalho, você pode trabalhar na Argentina, no Paraguai. Não é assim, ainda não funciona isso. As relações comerciais, a circulação de capital, por exemplo, ainda não está liberado. Então, existem alguns empecilhos. É uma união aduaneira. Todos os 4 países membros, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, devem cobrar um imposto comum, que é a TEC, que é a tarifa externa comum, e único para os produtos importados. Então, essa união aduaneira, existe esse objetivo aqui dentro do Mercosul. Então, você tem uma TEC que vai ter uma taxa, um imposto comum para os países, para os produtos que são importados, comprados. Para alcançar o nível de mercado comum, o Mercosul ele precisa permitir que pessoas nascidas nos países membros do bloco possam trabalhar em qualquer um desses países. Então, você com sua carteira de trabalho brasileira, você poderia trabalhar em qualquer país. E aí isso seria um mercado comum. No entanto, não. Para você conseguir trabalhar, você vai ter que precisar de um visto para trabalhar. Existe a livre circulação de pessoas. Por exemplo, a gente vai para qualquer país, a gente aqui do Brasil, a gente pode ir para qualquer país do bloco sem passaporte, mas não para trabalhar. Se você for trabalhar de forma regular, você tem que pedir autorização, você tem que ter um visto para isso. Hoje, isso não é permitido. O investimento de capital também sofre restrições. Então, além disso, da circulação de trabalhadores, ainda tem questão de investimento, de circulação de capital. O Mercosul ainda não atingiu, portanto, o nível de livre circulação de mão de obra, capital e de serviço, que caracteriza o mercado comum. Mas é algo que é o objetivo desse bloco econômico, ok? Não foi alcançado, mas é o objetivo. Depois aqui a gente tem a USMCA. É a sigla em inglês para Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Trata-se de um acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá para substituir o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é o NAFTA. Ele passa a ser chamado de NAFTA 2.2, foi assinado em 2018, depois de uma negociação iniciada em 2017. O principal objetivo do USMCA é modernizar, então a palavra é essa, modernizar o antigo acordo firmado entre os Estados Unidos, México e o Canadá, que é o NAFTA. Apesar das diversas atualizações, muitos pontos do acordo foram mantidos. Então, dentro dessa nova visão do NAFTA 2.2, alguns acordos que existiam permanecem, tendo como objetivo o incentivo à zona de livre, segundo uma nova versão. Então, existe a zona de livre comércio, tem uma nova versão, mas muita coisa ainda permaneceu. O acordo foi fechado primeiramente de forma bilateral entre os Estados Unidos e o México, e após longas negociações, o Canadá, por meio de seu primeiro-ministro, mostrou satisfação com as mudanças propostas e decidiu participar do acordo. Então, eu quero deixar claro que essas mudanças iniciaram primeiramente por uma insatisfação dos Estados Unidos, que achava que estava sendo prejudicado. E aí ele cogitou a sair do bloco, mas que para isso não acontecesse, foi sentado e começaram negociações para que os Estados Unidos não saíssem do bloco. E aí chegaram a algumas alterações para a permanência desses 3 países nesse bloco. Então, o que é que muda? Então, o nome mudou, né? Que é o USMCA, ou NAFTA 2.2, como é conhecida de forma popular. No setor automotivo, o novo acordo pretende impedir que a indústria transfira-se para locais com mão de obra mais barata. Isso acontecia demais e os Estados Unidos reclamavam disso. Isso aqui foi um ponto que os Estados Unidos tocou muito dentro do acordo. No setor de laticínio, o Canadá concordou
em diminuir as barreiras nesse setor, já que o governo dos Estados Unidos classificava a proteção dos produtos lácteos injusta, com altas tarifas de importação. Assim, amplia-se o mercado de laticínio entre o Canadá e os Estados Unidos. A validade do acordo também houve uma mudança, porque, na verdade, o NAFTA não existia um tempo determinado para cessar. E aí, a USMCA agora existe. Ele vai vigorar durante 16 anos, a partir do seu início. Também teve uma mudança na propriedade intelectual. O novo acordo propôs o aumento dessa proteção intelectual para farmacêuticos e inovadores agrícolas. Essa proteção estende-se também para os direitos autorais de escritores e compositores. Então, existia a proteção intelectual, ou seja, os direitos autorais já existiam, mas isso foi ampliado. Também teve uma mudança na questão do comércio eletrônico. Houve a retirada de impostos de produtos comercializados eletronicamente, como jogos, livros eletrônicos. Então, os impostos para produtos, como diz aqui, comercializado de forma virtual, foi acabando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Como eu disse, se gostou aí do conteúdo, deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.